Lucas capítulo 10, vamos ler a partir do verso de número 25. Então se levantou certo doutor da lei, que para colocá-lo à prova disse: Mestre, que devo fazer para ter a vida eterna? Jesus lhe perguntou: o que está escrito na lei, como lês? Ele lhe respondeu: amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: e quem é o meu próximo? E Jesus lhe respondeu: um homem descia de Jerusalém para Jericó e caiu na mão de assaltantes que o roubaram e depois de espancá-lo, foram embora, deixando-o quase morto. Por acaso um sacerdote descia pelo mesmo caminho e vendo-o, passou longe. De igual modo também um levita que chegou àquele lugar e quando o viu, passou longe. Mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se e vendo-o, encheu-se de compaixão. E chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua própria montaria, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, pegou 2 denários, entregou-os ao hospedeiro e disse: cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. Qual destes 3 te parece ter sido o próximo do que caiu na mão dos assaltantes? O doutor da lei respondeu: aquele que teve misericórdia dele. Então Jesus lhe disse: vai e faz o mesmo. Pai bendito, obrigado pela tua palavra. Pedimos que o Senhor a aplique, o Senhor a traduza, torne-a clara em nosso coração e para a nossa vida, em nome de Jesus. Amém. Qual é ou qual deve ser o papel da igreja? Meu papel, teu papel, o nosso papel como cristãos, diante dessa situação que nós temos, por enquanto, apenas observado, mas que está aí nas manchetes, está nos noticiários, a questão dos refugiados da Síria. Pessoas que têm perdido suas casas, têm tido a sua história marcada por um êxodo, e não só pessoas do norte da Síria, mas também do norte da África, que estão aí arriscando a vida em meio a botes e tentando achar um pouco de solidariedade entre aqueles que estão numa situação um pouco melhor que somos nós. Qual deve ser a nossa atitude? Essa foi a pergunta que não quis calar dentro do meu coração durante toda essa semana. Por isso eu resolvi interromper a nossa série, o nosso estudo em Filipenses, para nos conscientizarmos que a grande questão é Deus. A grande questão não é nem tanto esse povo que está vindo. Se todos estão vindo por real necessidade, se tem gente no meio ganhando dinheiro com isso, algumas pessoas já apostaram assim: vai, Alemanha, recebe mesmo esse povo, que você vai ver o que esse povo vai fazer aí no país. Pode ser que daqui a um tempo lá no meio surja um homem-bomba que vai explodir uma mesquita, ou pode ser. Pode ser. Mas a questão não é essa. A questão é o que Deus espera de nós nesse momento histórico em que estamos colocados diante de uma situação e não podemos simplesmente dizer: isso não é problema meu. Simplesmente orar, embora devamos orar. Creio que Deus espera de nós como igreja um pouco mais do que oração. Como se a questão da igreja fosse apenas as questões que dizem respeito ao céu
e não temos nada a ver com as coisas que acontecem ao nosso redor. Bom, mas o que Deus deve esperar de nós nesse momento? Em primeiro lugar, eu creio que Deus espera de nós, como filhos e filhas dele, conscientização. Conscientização de que esse problema também é problema nosso. Uma vez que Deus, ele não olha a humanidade como indivíduos. Deus olha a humanidade como um corpo só. Como um povo só. Seres humanos. E esses seres humanos, sejam eles nascidos na África, sejam eles nascidos no Brasil, sejam eles nascidos na Síria, eles estão de tal forma conectados, como família humana, que uma coisa que acontece lá do outro lado do mundo, se não for cuidada, uma hora chega em nós. Uma hora chega em nós. Pastor Anthony, por exemplo, disse para mim essa semana que já viu refugiados lá na estação de Lorá, pedindo ajuda para saber para onde ir, para onde não ir. Uma hora chega em nós. É como se fosse assim uma pedra que é lançada num lago, e a pedra cai no lago, mas não fica só a pedra, vem aquele raio de ondas que vão se estendendo, vão se estendendo, vão se estendendo e vão chegando longe. E em segundo lugar, é problema nosso, porque diante de Deus, qualquer pessoa em necessidade que apareça no nosso caminho, ainda que eu nunca tenha visto, é problema meu. Porque a diferença aqui, irmãos, entre esses dois homens religiosos, um que era um levita, que cuidava das coisas do templo de Jerusalém, e outro também, não menos importante, um sacerdote, e um samaritano que era considerado para os judeus um impuro, é que os dois primeiros, que provavelmente estavam vindo de um culto, olharam para o homem quem foi assaltado, deixado como quase um morto à beira do caminho, e eles olharam e disseram: isso não é problema meu. E o samaritano olhou, pensou: está no meu caminho, precisa de ajuda, Deus está vendo, é problema meu. É problema meu. Eu contei aqui já uma vez, né, a história de um pastor que saiu de um culto, parece uma parábola adaptada para os nossos dias. Ele sai do culto, uma igreja grande, ele pregou em 5 cultos, estava cansado, estava dirigindo já à noite para ir para casa, e aí no meio do caminho viu uma pessoa acidentada. E aí a princípio aquele sentimento: eu estou cansado, trabalhei o dia inteiro, alguém aí aparece e ajuda. E aí passou. Só que a consciência, o Espírito Santo não permitiu, ele vai dar ré e volta ali no local. E quando ele chega próximo, ele percebe que a moça que estava ali acidentada era uma ovelha dele. E a moça olha para ele e diz assim, quase que inconsciente: pastor. E aí ele chama o resgate, presta os primeiros socorros, a moça é salva. Passam-se os anos, ele adoece, ele precisa de tratamentos médicos, e ele vai ser internado, ele vai sofrer uma cirurgia, e ele percebe então que o médico que está cuidando dele o está tratando com uma certa deferência, não comum aos médicos. E aí então uma hora ele pergunta àquele médico: por que o senhor está me tratando assim? Com toda essa benevolência? E aí o médico olha para ele e diz: porque anos atrás o Senhor salvou a vida da minha filha.
Era o pai da moça. Talvez, irmãos, eu não sei você, mas eu me deparo com essa história aqui e eu te confesso que eu já passei de lado muitas vezes. E achando assim, isso não é problema meu. Mas hoje eu sei que eram problemas meus. E dá para voltar atrás? Não dá. Mas dá. A partir desse momento do hoje, quando a gente sair por aquela porta, ter isso no coração. Está no meu caminho. Precisa de ajuda. Deus está vendo. É problema meu. Porque o que Deus espera daqueles que são chamados filhos e filhas de Deus e que estão aqui no mundo. Segundo, eu creio que Deus espera de nós oração, sim. Até porque tem coisas que estão além do nosso alcance, só Deus pode fazer. Jesus mesmo disse, sem mim nada podeis fazer, mas não é uma simples oração assim do tipo, uma oração de entregar responsabilidade, passar a coisa. Senhor, tem misericórdia desse povo, Senhor. Senhor, faça alguma coisa, porque o Senhor tudo pode. Eu acho que quando a gente faz essa oração a Deus, Senhor, tenha misericórdia, Deus vira para nós e diz, eu tenho misericórdia, tanto tenho misericórdia que eu deixei vocês aí na terra. Que eu deixei vocês como as minhas mãos, deixei vocês como os meus pés, deixei vocês como os meus olhos, deixei vocês aí como a minha boca, deixei vocês aí como um corpo e abençoo vocês sobremaneira, a fim de que vocês tenham possibilidades de serem o meu corpo na terra, sal da terra, luz do mundo, nação chamada entre as nações para abençoar todas as famílias da terra. Eu tenho misericórdia. Eu os deixei aí, lhes dei o meu Espírito Santo, lhes provi da minha palavra e os tenho abençoado. Os tenho provido. Vocês têm muito mais do que precisam para viver, para que possam distribuir, para que possam dividir, para que possam ser a minha mão. Agora, o que a gente vai fazer com tudo que Deus tem nos dado e com essa responsabilidade que nos é imposta? Como filhas e filhos de Deus. Porque o levita aqui e o sacerdote, eles podem ter passado pelo lado ali do moço orando, Senhor, tem misericórdia, Senhor. Tem compaixão, Jesus. Ter chegado em casa, reunido a família, os filhos. Olha, vocês não sabem o que o papai viu quando estava vindo do culto. Tinha um homem jogado, foi assaltado. Vamos orar por ele? Vamos. Aí ora. Termina a oração. Me passa, por favor, o frango. Me passa o suco de damasco. E o homem lá. O homem lá. Então, o que a gente vai fazer? Porque também a gente corre o risco de sair atirando para todos os lados e não ser eficaz. Então o que a gente vai fazer? Estamos sendo conscientizados pelo Espírito, pela palavra, que temos responsabilidade? Sim, mas o que vamos fazer? Vamos agora mandar uma oferta para uma missionária que está trabalhando lá nos campos? Pode ser. Ou será que o que Deus espera de nós agora nesse momento é que a gente apoie alguma organização humanitária que está salvando gente no meio do mar? Que está recebendo gente quando chega ali na Hungria? Que tenta passar para a Áustria para chegar na Alemanha? Eu não sei, se me perguntar agora, pastor, você, o que você acha? Nós como igreja aqui, IBBB, e que estamos numa posição privilegiada, Deus tem nos abençoado,
O que a gente vai fazer? Eu não sei, mas eu sei de uma coisa, Deus sabe. E se nós não fizermos, não pense que Deus vai ficar esperando, não. Deus vai usar outra gente. Deus vai usar a cruz vermelha, Deus vai... Se a igreja não fala, as pedras clamam. Teve uma ex-modelo aí que encontrou, ela estava passeando, parece que nas águas da Turquia, e encontrou um sujeito à deriva no mar. A Marinha Brasileira estava numa expedição também, foi chamada por algumas frotas italianas e resgatou. E diz, irmãos, que as pessoas, quando eram resgatadas, quando entraram no navio brasileiro, elas já estavam alguns dias sem comer, elas se jogaram no chão agradecendo. A forma de agradecer o salvamento foi se jogar no chão para agradecer. Então Deus não vai esperar a gente fazer, mas espera que a gente se una a Ele naquilo que Ele está já fazendo. E não simplesmente continuemos vivendo a nossa vida como se a gente não fosse responsável por nada. Como se a vida cristã se resumisse a vir no domingo na igreja. Vim na quarta-feira no congresso. Tudo isso faz parte da vida cristã? Faz. Mas não só isso. Sal da terra, luz do mundo. Por que você acha que Deus nos deixou essa história? Terceiro, creio que Deus espera de nós conscientização, oração e espera de nós amor. Porque a Bíblia também diz que não adianta nada a gente pegar e vender tudo o que tem e dar aos pobres se não tiver amor. De que valerá? Ah, tá bom, tem que ajudar. Quanto que a gente vai levantar? Vamos levantar e... Não. Alguns irmãos falaram assim para mim, que quando viram a foto daquele menininho de 3 anos na praia, que morreu afogado, alguns irmãos disseram assim para mim: pastor, ali eu vi o meu filhinho. Ali eu vi o meu filhinho. E eu me compadeci. Outros se iraram. Mas o bom é que houve um sentimento. Porque o que é o amor, irmão? Senão o você se colocar no lugar do outro e esperar e fazer pelo outro aquilo que você esperaria receber caso estivesse no lugar do outro. Amar o outro é se colocar no lugar do outro e tratar o outro como você gostaria de ser tratado caso você estivesse no lugar do outro. Porque é interessante aqui, o samaritano, versículo de número 33. Os dois viram o homem jogado no chão, passaram de longe quando o viram. Eles viram, passaram de longe. Mas esse samaritano, o Senhor Jesus diz o seguinte: mas um samaritano que ia de viagem aproximou-se, porque não dá para amar só de longe. A nossa mão tem que chegar lá. Aproximou-se e vendo, encheu-se de compaixão. E compaixão é isso. É você sentir no seu coração a dor do outro. Se a gente orar assim, perguntar para Deus: Deus, está aí essa situação, nós somos a tua igreja, a gente não quer fazer vista grossa e só viver para a gente mesmo.
cuidando só dos nossos interesses, dos nossos negócios, e ainda achando que o Senhor tem que patrocinar o nosso bem-estar. Que se o Senhor não patrocinar, a gente vai começar a questionar. O que o Senhor espera que a gente faça para com essas pessoas? Aí Deus vai virar para a gente e vai responder. O que vocês... Imagina você, se você estivesse nessa situação, o que você gostaria que fizesse para com você? Aí a gente vai dizer, eu gostaria disso, disso e disso. Então vai e faz o mesmo. Teve gente que, quando soube que estava chegando um ônibus, uma mãe foi lá para distribuir roupa, alimento e brinquedo. E ela disse assim, eu fui porque eu tenho 2 filhas. O que ela quis dizer? Eu me coloquei no lugar. E por último, Deus espera sacrifício. Porque não dá para amar só de palavras. Amor platônico. Alguém já disse que é possível dar sem amar. Mas não é possível amar sem dar. Quem ama, entrega. Quem ama, doa. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho, sacrifício, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida e vida eterna. Quando Jesus estava pregando e veio uma multidão que ficou ouvindo durante o dia, chegou à tarde, chegaram os discípulos e disseram para ele, Jesus, despede esse povo aí, porque senão está anoitecendo, eles não vão encontrar lugar para comprar pão. Jesus vira para eles e diz o quê? Dá vocês a eles de comer. Ah, mas a gente só tem aqui 2 peixinhos e 5 pães. Dá aqui na minha mão, vamos ver o que a gente faz. Alguma coisa dá para fazer, é o que eu sempre digo. Ninguém é tão rico que não precise de ajuda e ninguém é tão pobre que não possa ajudar. Sempre tem alguma coisa que dá para fazer. Ninguém é indesculpável diante de Deus. O samaritano aqui, ele teve que fazer os sacrifícios dele. Ele fez sacrifício, por exemplo, de bens. Porque diz aqui o texto, e chegou perto dele, enfaixou suas feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo sobre a sua própria montaria, levou para uma hospedaria e cuidou dele. Então, sacrifício de bens e sacrifício de energia, cuidou dele. Mas também houve sacrifício de tempo. Porque ele só saiu da hospedaria no outro dia. No dia seguinte, passou a noite com o moço. Pegou 2 denários, entregou ao hospedeiro e disse, cuida dele, quando voltar te pagarei tudo o que gastares a mais. E 1 denário era o salário de um trabalhador num dia. Então ele deixou 2 denários, ou seja, aquilo que você ganha em 2 dias de trabalho, deixou, e disse o seguinte, olha, cuida dele, se você gastar mais, quando eu chegar, eu cubro. Então foi sacrifício de bens, sacrifício de tempo, sacrifício de energia e sacrifício de dinheiro. Porque amor que amor doa. Amor que amor não retém diante da necessidade do outro. Tem um testemunho de uma síria que conseguiu chegar na Suíça e pensava em ir para a Alemanha. E estava com 2 filhas, já exaustas da viagem, e ela disse que foi encontrada por um policial.
E esse policial trouxe uma pizza. Se compadeceu dela e das filhas e trouxe para ela uma pizza. E ela disse: foi o primeiro ato de humanidade que eu recebi desde que eu saí do meu país. Então dá para fazer alguma coisa? Dá para ajudar? Dá. A questão não é se dá ou se não dá. A pergunta é o quanto estamos dispostos a sacrificar. Quanto estamos dispostos a sacrificar do nosso tempo? Ah, pastor, eu não tenho tempo. Quanto estamos dispostos a sacrificar de nossos bens? Não, pastor, isso aqui é para mim e para os meus filhos. Quanto estamos dispostos a sacrificar do nosso dinheiro? Quanto estamos dispostos a sacrificar da nossa energia? Muito interessante que quando o doutor da lei aqui disse: que farei para ter a vida eterna? Jesus não respondeu: me aceita. Me aceita como teu Salvador. Jesus disse: o que você lê na lei? Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, com toda a alma, com todas as forças e com todo o entendimento, e o próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: respondeste bem. Faça isso e viverás. Sabe por que eu penso que Jesus respondeu isso? Porque a fé verdadeira, a fé que o recebe de fato como Senhor, como Salvador, e que resulta no Espírito Santo em nós, a consequência é amor. Obras de amor. Porque como já nos disse o Tiago, fé sem obras é morta. Poderá, diz o Tiago, essa fé salvá-lo? Amar a Deus sobre todas as coisas é amar o próximo, ainda que esse próximo seja alguém que eu nunca vi na vida. Deus tenha misericórdia deles e de nós, para que a gente, nesse tempo em que o amor cristão do Ocidente está sendo provado, não sejamos encontrados diante de Deus em falta. Amém.